Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre dicas para a primeira e segunda fase para o vestibular da UF 2021. Bom, lembrando como sempre, né, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Então bora pro vídeo. Bem, galera, antes de eu começar o vídeo, vocês devem ter me perguntado: Rafael, por que você parou de gravar vídeo? O que aconteceu? Galera, é o seguinte, eu dei uma pausa aqui nos vídeos para vocês poderem absorver toda aquela informação que eu passei para vocês, né? A dica de prova, primeira e segunda fase, inscrição, isenção, conteúdos programáticos e por aí vai. Então, galera, a ideia foi dar uma pausa aí nos vídeos para vocês poderem estudar e dar um foco maior para a prova, beleza? Galera, antes de eu começar o vídeo, vou passar algumas informações importantes. Primeira é que a prova, né, já vai ser no dia 21 e dia 22 do próximo mês para todos os cursos, exceto medicina, e no dia 28 e dia 29 para todos os cursos, aí no caso medicina, beleza? Dia 13, galera, sexta-feira, às 16 horas vai ser liberado a ficha do candidato, que é onde você vai saber onde você vai fazer a sua prova, o campus, a cidade e as informações aí a respeito da prova, beleza? Então, galera, esse vídeo, a ideia é dar algumas dicas para vocês aí, para quem vai fazer a prova aí, né? Dicas de prova para vocês fazer uma excelente prova e não dar nenhuma coisa errada, beleza? Então vamos lá. Aqui tocar a prova do primeiro dia. Lembrando que eu vou analisar do segundo dia também, né? Que é a segunda fase. Aqui na primeira fase, que é o primeiro dia. Galera, é o seguinte. Primeira dica que eu vou dar pra vocês. Comecem pelas questões mais fáceis, né? Mas a primeira coisa se eu fosse o vestibulando, fazendo o vestibular da UFO, eu ia folhear a prova inteira, olhar todas as questões para me familiarizando com as questões, né, galera? Por exemplo, aqui ó, filosofia, olha o tamanho das questões, olha para vocês verem o tanto que é mais tranquilo, né? Folhear a prova inteira para depois sim começar a prova. Outra coisa que eu ia fazer é começar pelas questões mais fáceis, né? Uma vez que cada questão vale um ponto, né? E vocês têm que analisar também a nota de corte, por exemplo, para quem vai fazer, por exemplo, direito. Vamos supor que a nota de corte para ampla concorrência é 48. Então, das 88 questões, 48 questões você tem que acertar para ir para a segunda fase, beleza? Então, galerinha, é muito importante vocês analisarem essa parte. A prova da primeira fase, né, não tem muito segredo, né, é uma prova mais interpretativa, não exige que você seja um Einstein, um cara que vai para Harvard, não, é só você estudar os conteúdos, né, lembrar todo aquele protocolo, aquele processo que a gente passou, né, aí na que eu vim falando para vocês aí no início, né, de por exemplo ler os conteúdos programáticos, né, que está aqui, né, não tem segredo, ler os conteúdos programáticos, estudar os assuntos, dar uma olhada no edital do processo seletivo, que eu já gravei vídeo explicando também, e não menos importante, né, olhar as provas anteriores, principalmente a de 2020 e a de 2019, uma vez que são as mais recentes. Isso não quer dizer que não seja importante analisar de 2015, de 2018, 2017 e 2016, né? Então, galera, para a primeira fase não tem muito segredo, né? A dica fundamental aí que eu dou para vocês é vocês começar pelas questões mais fáceis, ler com calma o comando, tomar cuidado, né? Rafael, eu vou fazer qual idioma? Bem, por exemplo, se você vai fazer o inglês aqui, por exemplo, é importante você pegar as palavras-chave, ler o que o comando está pedindo, entendeu? Então funciona mais nesse aspecto. Vale para o espanhol, para o francês também, né? Então é muito importante entender toda essa parte. Outra dica importante que eu dou, galera, é refazer as provas, né? Que eu já falei, mas é muito importante você refazer as provas para você entender como é que vai vir as questões, como é que elas são cobradas, né? Muito importante. Galera, vou analisar aqui o segundo dia. Galera, eu já vou, que obviamente é a segunda fase, né? Eu recomendo vocês já irem direto para redação, porque sem a redação vocês não terão a prova corrigida. Então primeiro faça
a redação. É que nem no Enem, se você zerar o Enem, a sua prova ela não é corrigida. Então aqui, por exemplo, ano passado caiu o texto de opinião e situação B, carta aberta. Lembrando que ano passado teve só duas situações, né? Então, dois tipos de prova. Você poderia escolher uma, tanto artigo de opinião ou carta aberta, né? Qual que você faria, Rafael? Eu faria o artigo de opinião, mais fácil, mais tranquilo. Funciona basicamente que nem o Enem, né? Introdução, dois desenvolvimento, uma conclusão. E no final você coloca assinatura. Lembrando de colocar título, tá? Colocar título, porque o título é importantíssimo, vale ponto. E assinatura também é muito importante, galera. Não deixar de colocar assinatura. Aqui na prova, vocês vão ter 34 linhas, né? Explorar bastante o texto, tomar cuidado para não fazer aquele famoso encher linguiça, né? Porque isso aí não agrega coisas para o seu texto. É lembrar de fazer a paráfrase, lembrar de usar máscara, né? Lembrar de seguir os padrões da norma culta da língua portuguesa, ou seja, a norma padrão, o português correto, né, galera? Então, tomar cuidado com a acentuação, ponto, vírgula, que isso é muito importante aqui para redação, beleza? Vamos lá para as questões, galera. Vamos dar uma analisada aqui nas questões. É, Esse ano vai seguir o mesmo modelo do ano passado, né, que eu já falei para vocês. Para a segunda fase vai ter duas questões, né? Por exemplo, que é o biologia. Primeira questão, segunda questão. O que você recomenda, Rafael, para a prova da segunda fase? Mesmo que esquema para a primeira fase. Começa pelas questões mais fáceis, né? Por exemplo, vocês podem começar, por exemplo, filosofia. Quem tiver mais afinidade com biologia pode começar com biologia e por aí vai. Outra coisa, galera, não encher linguiça. Por exemplo, aqui na prova de física. Tá, aqui, pediu que, por exemplo, qual é a energia fornecida pela fonte de energia elétrica no processo? Demonstre os cálculos. Aqui não adianta você encher linguiça, aqui tem que fazer o cálculo e dar uma resposta finalizadora para a questão. Né? Então é muito importante esse aspecto. Galera, outra coisa, como a prova da segunda fase, o tempo é corrido, o tempo é curto, passa muito rápido. Eu recomendo que você faça a redação no prazo de no máximo uma hora, se possível, obviamente, porque tem gente que demora mais, mas a redação da UFO não é igual ao Enem, embora seja semelhante, né, obviamente, mas eu recomendo que você comece pela redação e depois faça as questões o mais rápido possível. Ah, Rafael, não quer dizer que a gente não pode ler. Não, galera, é o seguinte, leia a questão aqui, por exemplo, e já coloca, faz pelo menos umas 3, 4 linhas, porque você tem que fazer o rascunho e depois você tem que passar limpo. Então, como são muitas questões, né, são duas questões por matéria, então evidentemente vai dar mais trabalho de passar tudo. Às vezes o estudante vestibulando empolga na hora de for fazer as questões, aí acaba não controlando o tempo. Então é muito importante que você controle o tempo da segunda fase. Rafael, eu posso deixar a questão em branco se não der tempo? Galera, não tem problema. Contanto que você tenha feito uma excelente redação e as respostas que vocês fazerem estejam compatíveis com o que foi pedido no enunciado, tá tranquilo. A prova da UFO, ela é muito tranquila, não tem muito segredo, né? Mas é fundamental que vocês entendam o comando, exponham as ideias principais daquilo que o enunciado está pedindo, não fica enchendo linguiça, né? Que é muito importante. Isso, o que é encher linguiça, Rafael? Encher linguiça é você ficar escrevendo respostas longas, algo que aquilo que o texto não pediu, ou ficar só falando na hora do texto, mas não ser objetivo com as respostas. Então tenha objetividade aí com as respostas para você, estudante, vestibulando, não ser pontuado, né? Então, só para fazer um alinhamento aqui, né, galera? É o que eu sempre venho falando para vocês, né? Ler os conteúdos programáticos, ler o edital, ficar por dentro aqui, ó, do vestibular 2021, do cronograma, que é fundamental, né? Mas assim, galera, para tranquilizá-los, né, a prova aí tá chegando, dá tempo de dar aquela revisada legal. Eu recomendo que vocês estudem, né, tirem todas as dúvidas, treinem exercícios, pelo menos até a semana do dia 15. Nessa última semana aqui, ó, na semana do dia 15, né, porque no primeiro final de semana aqui, no dia 21 e dia 22, já vai ter a prova para todos os cursos exceto medicina. Quem vai fazer medicina
foi beneficiado aí, né, com mais uma semana aí para poder estar estudando e revisando. Eu recomendo que vocês descansem na sexta-feira, porque vai ser uma prova longa, cansativa e muito exigente, né? Como vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, olha a prova, olha o tamanho das questões. Questões semelhantes às do Enem, né? Questões que vão exigir um raciocínio crítico, um raciocínio lógico de vocês estudantes. Então é muito importante vocês se atentarem a esse fator, né, descansar na hora de levar um lanche, não levar tipo marmita, bolacha, skinny, leva uma água, leva uma fruta, leva uma barrinha de cereal, né? E outra coisa, galera, não perca seu tempo lanchando, como tipo gastar 20, porque tem gente que gasta meia hora lanchando, gasta pelo menos uns 5 minutinhos, na hora que der aquela fome, vai lá, come sua barrinha de cereal. Outra coisa, galera, que eu falei bastante é que a UFO não vai liberar bebedouros. Então é importante você levar a sua água. Por que não vai liberar, Rafael? Por causa da pandemia, para evitar aí o contágio do coronavírus. Outra coisa, galera, eu não sei se vai repetir esse ano, mas eu acredito que sim. Chegue mais cedo, porque lá na UFO, ano passado eles marcaram os lugares. Por exemplo, no Enem você pode chegar lá e escolher o seu lugar. Na UFO não, a UFO ela já demarcou o seu lugar específico. Por exemplo, vamos supor que o estudante X vai fazer a prova lá no campo Santa Mônica, no bloco 3Q, por exemplo. A sala dele é a 202, a cadeira dele é a segundo lugar da segunda fileira. No Enem não, no Enem você tem a sala lá, você pode escolher o lugar que você quiser, beleza? Outra coisa, galera, não sei se vocês, mas ano passado fiscal, né, andando para lá e para cá, aquilo lá me desconcentrou muito. Então fiquem atentos a esse detalhe, né? Tentem focar na prova de vocês. É que nem aquele ditado, galera. Ele não quer que você, não necessariamente é o que ele quer, mas ele vai fazer de tudo para você não passar, que alguma coisa dê errado. Então concentre só na sua prova, né? Porque realmente a questão da concentração ali é fundamental. Eu já escutei relatos de alguns estudantes aí com dificuldade para concentrar aí na hora da prova, alguma coisa dá errado. Mas podem ficar tranquilos, né? Chegar mais cedo na hora da prova, já sentar no seu lugar, se estabelecendo, lembrando que a caneta azul, tá? O corpo da caneta tem que ser transparente, levar uma água, relaxar, começar pelas questões mais fáceis. Eu recomendo que vocês fiquem até o final, né? Para levar o caderno de prova, fazer a correção posteriormente. Para a segunda fase, vocês fazerem a redação primeiro, depois ir pelas questões mais fáceis. Outra dica que eu recomendo é você não corrigir a sua prova da primeira fase no primeiro dia. Deixa para corrigir depois, porque às vezes você pensa, pô, eu errei, tudo e tal. Aí provavelmente não vou ser selecionado. Galera, a nota de corte só vai sair depois. Eu gravei um vídeo falando da nota de corte, mas é do ano passado e a gente fez uma análise. Não quer dizer que a nota de corte do ano passado vai ser a mesma que a desse ano. Pode sofrer variações pela quantidade de estudantes e por aí vai. Beleza? Então, galera, podem ficar tranquilos, tá? Que eu vou dar mais dicas aí pra vocês, beleza? Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Portanto, curtam, compartilhem, não deixe de se inscreverem no canal. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.